Categoria petroleira, eu sou Vinícius Camargo. Hoje nós vamos falar sobre a proposta em relação à ANS que a Petrobras fez. Vamos pegar um slide que a própria Petrobras apresentou na negociação e vamos fazer esse comentário a partir desses slides, né? A Petrobras, logo que apresenta o slide, coloca assim: proposta ANS, ações para preservar a sustentabilidade da ANS, né? Eles estão falando em sustentabilidade depois de acordos coletivos desde 2017 que mudaram a regra de custeio da Petrobras, né, e inverteram até a própria condição do que era a parcela de grande risco. Então, a partir de 2017, colocaram como meta essa relação de 70 a 30 e a partir de 2020 estabeleceram um reajuste dessa relação para 60-40 e depois como meta 50-50. E nesse balanço de 2020 eles comemoram, em favor da sustentabilidade da ANS, a retirada de 13 bilhões das contas de reservas para sustentar a ANS. E agora nós vemos os resultados aí dessa política de sustentabilidade da ANS implementada contra o conjunto dos trabalhadores nesse último período, né? Vimos esse discurso colocado e agora eles apresentam algumas contas para a gente. O novo governo apresentou como proposta a manutenção do ataque do governo Bolsonaro da relação de custeio 60-40, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que todos aqueles reajustes abusivos executados a partir do acordo coletivo de 2020 vão ser mantidos, bem como, né, que aquelas relações de custeio históricas que sequer chegavam à relação 70-30, estavam no patamar de 27%, 28%, estarão quebradas definitivamente, né? Que a gente sabe que é uma lesão ao conjunto da categoria e mais ainda a todos aqueles da ativa e aposentados que já contribuíram 30, 40 anos para o plano e se vem agora até sem a possibilidade e capacidade de pagamento das mensalidades da própria ANS e que foram retirados do plano por essa pressão financeira do último período, né? A gente soube que mais de 2.200 trabalhadores pediram para retirar os seus nomes da ANS nesse último período e a gente viu o brutal ataque que a categoria sofreu nesse último período. Quando a gente vê ainda as propostas que estão colocadas para esse acordo coletivo, nessa primeira proposta que a Petrobras fez, ela indica aí a tentativa de aumentar os descontos da ANS, né, retirando, por exemplo, a contribuição de grande risco da base de cálculo da margem consignável. Nós sabemos que a mensalidade da ANS é o grande risco, né? Então eles estão querendo que se abra mais margem ainda para vir outros descontos contra os contra-cheques da ativa e de aposentados. A gente sabe que os aposentados sofreram muito nesse último período porque houve um confisco das suas aposentadorias da ordem de 30% a partir dos PEDs e ainda um reajuste brutal a partir de janeiro de 2021 pela negociação do acordo coletivo ao longo de 2020, com um ataque do Cláudio Costa naquele momento, né? E a gente está vendo a tentativa de concretizar os ataques do governo Bolsonaro, né? E os saldos devedores que ficaram desde lá, concretizar o desconto desses saldos devedores, né? Então tem essa retirada do grande risco da base de cálculo da margem, também eles querem manter o ataque do aumento da margem consignável de 13% para 30%, o aumento de 240% contra os trabalhadores da ativa, e a gente ganhou na justiça defendendo, né, a margem 13%. Contra os aposentados, eles estão falando de uma medida um pouco diferente em relação ao saldo devedor, né? Eles estão propondo uma margem adicional de 10%. Você imagina, para empregados da ativa 30%, passaria a 40%,
e para aposentados de 13% com uma margem adicional de 10%. Imagina o que é isso para um aposentado. Se a gente tinha uma margem de 13% e vai ter uma margem adicional de 10%, passa de 13% para 23%, é um aumento de 179% na margem consignável, sendo que juridicamente essa questão foi derrotada. A Petrobras sofreu uma derrota no judiciário e nós mantivemos a margem. Então tem esse ataque que está colocado para tentar reduzir um saldo devedor que foi criado a partir e desenvolvido desde 2017, mais efetivamente aumentando mais rapidamente a partir dos PEDs de 18 e depois também com reajuste da própria ANS, né? E eles estão querendo agora concretizar o desconto desse saldo devedor e estão propondo formas de fazer isso. Eles ainda colocam uma condição, né, que para os valores que não forem descontados dentro da margem, ainda se cobraria o que excedeu a margem ou não foi descontado no boleto. E a gente também tem ações judiciais que proíbem a Petrobras de cobrar em boleto. Por quê? Porque se existe uma margem consignável específica de ANS, ela tem que ser cumprida. Senão você descaracteriza a função da margem consignável, que é descasar o sofrimento da saúde com uma tensão e pressão econômica, financeira no contra-cheque da categoria, seja ela aposentada ou da ativa. E da forma que eles estão propondo, nós vamos ver, vamos dizer assim, uma fraude até do limite do que é a margem consignável. Ainda a gente vê o apontamento de que teria uma carência para a reinclusão de dependentes e titulares da ativa, né? A gente perguntou em mesa, né, se essa carência que eles estão querendo incluir, né, vamos dizer, também vai prejudicar aqueles que foram excluídos do plano de saúde nesse último período por causa dessa condição financeira, né, dos PEDs e do aumento abusivo que a gente sofreu na ANS nesse último período, né, que variou em média em mais de 200%, mas chega a mais de 1000% em alguns casos. Então é disso que a gente está tratando e tem algumas questões que nós estamos marcando. Ainda a Petrobras cita aí a questão de colocar coparticipação e contribuição de grande risco para beneficiários inelegíveis, né? A gente viu em alguns casos, né, que há casos limites, né, tratados aí nesse último período, né, de companheiros que estavam no plano 28, se algum filho estava em tratamento, por exemplo, de câncer e ia vencer o limite de idade. E a Petrobras não estava querendo sequer cumprir as decisões judiciais de manter as pessoas no plano e garantir o tratamento. Ou quando cumpria a decisão judicial, o fazia de forma sui generis. Falava que a pessoa estava no plano, no entanto, todo o custo de grande risco, de internação, ela colocava no CPF do trabalhador, contra o trabalhador. Qual é o trabalhador que consegue pagar custo de internação? Não existe. Então tem algumas questões que a gente acha que a Petrobras tem que assumir o custo do risco, né? Bem como a gente já viu também decisões esdrúxulas da Justiça contra o plano da ANS, definindo pessoas inelegíveis e atribuindo uma responsabilidade à Petrobras, né? E a gente sabe que tem algumas decisões nesse sentido e que teria que ter um tratamento específico. No entanto, a Petrobras está se apoiando nessa negociação de acordo coletivo para impedir a todos aqueles, independente dessa condição de direitos humanos, né, de cuidado com a saúde e de responsabilidade com os próprios trabalhadores e os seus dependentes. Nós estamos vendo a Petrobras querer colocar e contratar no acordo coletivo de trabalho uma responsabilidade que é sua, né? Então, concretamente, a gente passou aí por essas questões de boleto bancário, da margem consignável, da relação de custeio,
dos beneficiários inelegíveis, da carência para a inclusão de dependentes, e a gente tem que marcar uma posição. A Petrobras, novamente, igual os governos anteriores, bolsonaristas e do próprio governo Temer, defenderam a aplicação dessa relação de custeio a partir de uma resolução da CGPAR. É inaceitável isso. Nós já derrotamos as resoluções 22 e 23 da CGPAR anteriormente por um decreto legislativo, e a gente viu o governo Bolsonaro, no apagar das luzes, reeditar uma resolução quase igual a outra, né? Então a gente sabe que isso é uma burla do ponto de vista legal, administrativo, jurídico. E nós falamos com quem fala, com o presidente da Petrobras e com quem fala com o presidente do Brasil. Não é possível que eles não tenham um relacionamento com a diretoria da SESC para acabar com essa resolução ou fazer qualquer ajuste nela, a fim de que a Petrobras volte e garanta o custeio histórico dos trabalhadores, né? E devolva lá os bilhões de reserva para custear a ANS no pós-emprego. É fundamental que a gente garanta os direitos de todos os aposentados e pensionistas, e nós estamos, por isso existe essa luta nesse momento, que do conjunto da categoria busca que essa relação de custeio de 60-40 ao menos chegue a 70-30. E a gente sabe que tinha que ser muito menos, porque a relação de custeio histórica da ANS era de 26%, 27%, no máximo 28%. E a Petrobras, assim como fez com os trabalhadores que tinham aposentadoria na Petros, né, descumpriu um contrato, pelo menos tácito, entre os trabalhadores, que era de manter o custeio no patamar adequado e vinculado ao histórico. E nesse momento que a gente viu da aplicação das resoluções CGPAR 22 e 23, isso foi quebrado, e ainda comemoraram no balanço de 2020 que tinham tomado das reservas que garantiam o plano na aposentadoria 13 bilhões. Então nós temos que lutar pela sustentabilidade do plano, fazendo com que a Petrobras retome as suas responsabilidades no plano.